Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Outra vez estamos juntos aqui no nosso santuário Nossa Senhora dos Prazeres para falar sobre o quarto domingo do tempo da Páscoa. É um domingo onde a igreja nos convida a rezar pelas vocações. É o domingo em que nós somos convidados a fazer a experiência do próprio Cristo, que nos chama, que nos convida, que nos envia para levar a sua palavra. E o evangelho deste final de semana vem falar de Jesus, o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas com ternura, com carinho, com zelo, com dedicação. O pastor é aquele que acima de tudo coloca a sua vida em segundo plano, porque a vida da ovelha é muito mais importante. Quando se ouve este evangelho, muita gente fala assim, mas nós não temos a ideia do pastor, ou quando temos, pensamos num pastor evangélico, pensamos naqueles que nós vimos na televisão, mas o pastor aqui é o sentido daquele homem que realmente coloca a sua vida a serviço de Deus. E nós podemos viver essa experiência através do quê? Através de Jesus, o bom pastor da humanidade. Aquele que realmente trata com ternura o seu rebanho. Tratar com ternura não significa que ele não vai corrigir. Não significa que ele não vai dar uns puxões de orelha. Não significa que ele não vai dar aí uma correção necessária. Porque o pastor não é aquele que está só para passar a mão na cabeça da ovelha, para carregá-la nos ombros, mas o pastor é aquele que acima de tudo precisa ter coerência na sua vida. Maus pastores não cuidam do rebanho. Maus pastores pensam só em si mesmo. Estão preocupados com o seu bem-estar, estão preocupados com a sua vida. Porém, o pastor verdadeiro é aquele que ouve, é aquele que cuida, é aquele que resgata, é aquele que vai ao encontro da ovelha que se perdeu e da ovelha que está ferida. Que pena que nós vivemos no mundo hoje com tão poucas pessoas dispostas a fazer isso. Mesmo dentro da convivência, às vezes, eclesial, que pena que muita gente não tem mais a sensibilidade de olhar para os sofredores, não tem mais a sensibilidade de olhar para o homem, para a mulher que caiu, já está ali às vezes aos cacos, e às vezes espizinham mais e mais. Então o pastor verdadeiro é aquele que faz o quê? É aquele que com ternura de Deus, gosto muito dessa frase, com a ternura de Deus, trata o rebanho com cuidado. Corrige, que é necessário, é uma visão paterna. É necessário o cuidado, porque esse cuidado para transformar a vida e essa correção para que o rebanho saiba realmente qual o caminho ele deve tomar. Quem conhece o carro de boi, os mais antigos, aí, os mais velhos, as pessoas já com alguns anos a mais, vão saber do carro de boi, principalmente os dois bois ali na canga e o boiadeiro, no caso, aquele que conduz o carro de boi, com o ferrão. Ele não usa o ferrão para bater no boi, ele usa o ferrão para bater na canga. E cada batida o boi muda de direção. É esse o caminho que nós devemos seguir, é esse o caminho que nós somos chamados. Por quê? Porque o mundo hoje já bate demais em nós. As pessoas já apanham e já sofrem de todos os jeitos. Porém, se nós não tivermos a preocupação com o zelo, com o amor, com o alimento, com a água, com a vestimenta, com a casa, nós não seremos bons pastores. Nós seremos mercenários, estaremos preocupados com o nosso bem-estar e a ovelha morrendo. Estaremos preocupados com aquilo que a gente tem de bom e o resto da ovelha, por quê? Eles estão aí para me servir. Irmãos, o pastor que pensa que a ovelha está aí para servi-lo, é um mau pastor. É um mau pastor, não vai com certeza chegar ao coração de Deus, por quê? Porque não conhece o coração de Deus. E quando Jesus fala no Evangelho, as minhas ovelhas escutam a minha voz, as minhas ovelhas me ouvem e elas me seguem. Por quê? Porque eu cuido delas com carinho. E a minha voz conduz para um lugar onde vai ter sombra, vai ter água, vai ter ali
o verde para que eles possam se alimentar. Então o bom pastor não é aquele que prega a favor de privilégios, não é aquele que prega a favor de uma linha política, mas o bom pastor é aquele que prega a vida em abundância. E só pode ser assemelhado a quem? A Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós, irmãos e irmãs, aprendemos isso, nós entendemos a proposta de Jesus, nós nos colocamos inteiramente diante dele, e nesse colocar-se diante dele, nós saberemos enfrentar os desafios. A nossa vida não vai passar aí num mar de rosas, não vamos ter aí um tapete vermelho sempre na nossa vida. Nós teremos dificuldades, nós teremos espinhos, nós teremos dores, nós teremos mortes, mas nós teremos também a graça, se nós nos mantivermos fiéis. Então a ovelha, dela também existe fidelidade. Não é pular para qualquer lado, não é buscar qualquer pastor, não é olhar ali e falar que lá é mais verde. Escute a voz do seu pastor. Escute a voz daquele que coloca-se a serviço. E qual é o serviço? O serviço é que todos conheçam a verdade. E só a verdade liberta. Então o bom pastor é aquele que traz a verdade. O bom pastor é aquele que realmente chama e conhece as ovelhas. Puxando um pouco aí a sardinha para minha brasa, o abraço para minha sardinha, ao contrário, o provérbio, mas eu sempre penso uma coisa, eu insisto muitas vezes em saber o nome das pessoas, em conhecer as pessoas, em perguntar pelas pessoas, olha, você estava doente, aí sarou? Quando não consegue ir por causa da pandemia, eu sempre pego o telefone e ligo, olha, como é que você está? Recuperou? Como é que está fulano? Como é que está ciclano? Por quê? O pastor, acima de tudo, tem que ser aquele que está atento às necessidades e aos anseios do seu rebanho. Que Deus nos permita muitos bons pastores, que Deus nos permita muitos bons homens e mulheres que saibam pastorear com o coração. E o coração de Deus é um coração que traz paz, amor, vida e liberdade. É isso, irmãos e irmãs, que eu quero propor a vocês para este final de semana. É isso que eu quero que vocês rezem no final de semana. Lembrando que agora a igreja está aberta, claro, com restrições aí ainda, mas nossa comunidade está recebendo você tranquilamente. Pode vir participar. Temos as missas, 5 missas, celebrações no final de semana. Lá no São Francisco às 17h30, no sábado aqui às 18 horas, no domingo às 9, às 11 e às 18. Então, quer dizer, você não tem desculpa para falar assim, eu não preciso ir lá ouvir meu pastor, não. Venha sim, venha ouvir a palavra de Deus, venha ouvir o convite para esta celebração. Não esqueça a sua máscara, não esqueça do zelo, do cuidado, daquilo que realmente é importante. E o que é importante? Fazer a vontade de Deus. Então que Deus nos ajude, que a palavra dele nos liberte, que o sentido da graça dele nos envolva e vamos seguir firmes, porque Jesus é o bom pastor da humanidade. Faço a vocês um convite também para a próxima terça-feira agora, dia 27, às 20 horas, lá na Paróquia Aparecida, em Rio Claro, não está tão longe assim, Padre Cândido, Padre Renato e eu estaremos conversando, uma conversa entre amigos, para falarmos sobre a carta pastoral de Dom Devair. Será um momento muito rico, muito propício, teremos sorteios aí, ganhamos alguns brindes e durante essa live nós estaremos sorteando também. Aí você vai fazer como? Você entra ali em contato, a gente vai fazer uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Não vai ser essa pergunta, tá? Não vai procurar aí não, que você vai errar, porque com certeza vai falar que foi outro que descobriu. Aí, primeira pessoa que responder, sei lá, ela vai ganhar um terço, vai ganhar uma Bíblia, uma imagem de São José. Vai ser assim, uma coisa muito tranquila,
muito bonita e com certeza chegará ao coração de vocês também. E a carta do bispo, quanto mais longe nós conseguirmos levar os anseios do nosso bispo diocesano, muito maior também uma forma dele governar, dele mostrar aí esse bom pastor que está esforçando-se para ser na nossa diocese, tá bom? Conto com a presença de vocês, assim claro que virtual, mas conto com a colaboração, com a ajuda. E aqui vindo às missas ao santuário, não esqueça da sua oferta, não esqueça do seu dízimo, não esqueça da oferta às pessoas carentes. Temos tantos e tantos carentes e cada vez aumentando mais por causa da pandemia, portas e portas fechando e as pessoas precisam. E onde vão? Vão para a igreja, porque ali a igreja é solidária, a igreja é o sinal do bom pastor que cuida do rebanho. E o rebanho precisa ser alimentado. E vocês que têm a possibilidade, por favor, nos ajudem e colaborem conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, Deus abençoe a todos.